Bom dia a todos, bom dia a todas, boa tarde a quem estiver em Portugal ou na Espanha. Nós estamos dando início ao nosso segundo dia de congresso. Estamos aqui recebendo o Congresso de Direitos Humanos de Salamanca e nós vamos iniciar as palestras de hoje. Então, para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos convidar o professor Dr. Fernando Frederico Almeida Júnior, ele que é mestre em Direito, doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, professor em Direito e Educação e membro do Grupo de Investigação, Educação e Direito na Sociedade Brasileira Contemporânea, que vai trazer o tema La preocupante posição do Brasil no Conselho de Direitos Humanos de la ONU. Então, com a palavra, professor doutor. Obrigado, professora Ana Paula. É um prazer fazer parte deste congresso. Quero aqui dar bom dia a todos e todas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e agradecer o convite que recebi para participar de mais essa edição do Congresso Internacional de História dos Direitos Humanos. É um prazer, na verdade é uma honra para mim receber um convite desses. Quero também agradecer e parabenizar, principalmente, os professores Pedro Garrido, professora Lucileia, minhas queridas amigas Glória Aquino, Laís Locatelli, né? E nelas eu cumprimento e parabenizo toda a comissão científica deste congresso. Agradecer e parabenizar também a professora Inês, professora Alícia, né? E nelas parabenizar toda a comissão organizadora deste evento. E, finalmente, agradecer aos diretores, meu colega, professor Dr. Luciano Tourinho, né, por quem tenho muito apreço, professora brilhante e competente Mari Paz, né, e a minha querida e estimada professora Esther Martins Quinteiro, que eu diria minha eterna orientadora, né, porque ela é, para mim, um verdadeiro paradigma, um verdadeiro modelo de pessoa, de profissional, de professora, né? Eu diria a ela agora, neste momento, que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Como a professora Ana Paula disse, foi reservado para mim o tema, para tratar do tema e comentar da posição do Brasil junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. E eu vou fazer um recorte grande nesse sentido, colegas, porque eu vou falar apenas, até por conta do tempo que temos, da última manifestação, ou das últimas manifestações que ocorreram agora, este mês, em julho de 2020, do governo brasileiro, junto ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Né? Esse é o objetivo desta exposição. Né? E não é novidade para ninguém, desde que o novo presidente tomou posse, a posição do Brasil em assuntos que envolvem direitos fundamentais vem sendo preocupante, daí o título da apresentação, né? Eu iria um pouco mais além, vem sendo absurda, vem sendo inaceitável, na verdade. Né? Então vamos lá. Em junho deste ano, numa reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, foi apresentado um projeto de resolução. Né? A autoria desse projeto, gente, era de China, Cuba, Venezuela, Irã e Síria. Né? Qual era o objetivo o conteúdo ou o intuito desse projeto de resolução? Depois de analisá-lo, eu percebi o seguinte: ele tinha o claro e inequívoco intuito de enfraquecer o papel da ONU no questionamento dos direitos humanos em países. Né? O que ele propunha? Esse projeto de resolução propunha alterar o foco do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, né? Meio que tornando esse conselho apenas um fórum de cooperação. Né? Eu diria até reduzindo, ou até mesmo eliminando o seu papel de monitoramento de eventuais abusos e violações em relação aos direitos humanos.
O texto desse projeto pedia, por exemplo, utilizava a expressão diálogo construtivo. Vamos colocar entre aspas essa expressão, diálogo construtivo. Pedia para que o diálogo construtivo fosse a base da relação da ONU com os governos, né? O que caracteriza, do meu ponto de vista, uma evidente forma de alertar o seguinte: olha, os países não aceitarão mais ser alvo de críticas, ser alvos de críticas do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Pois é, esse absurdo projeto de resolução, repito, proposto por China, Cuba, Venezuela, Irã e Síria, teve o apoio expresso do governo brasileiro. Todos os países europeus votaram contra, acrescenta nessa lista dos que votaram contra Japão, Coreia do Sul, Austrália, né? Mas o Brasil aprovou, o Brasil votou a favor desse projeto de resolução. Gente, a razão de ser do Conselho de Direitos Humanos da ONU é enfrentar situações de violação de direitos humanos, né? Inclusive aquelas violações graves, sistemáticas, né? E fazer recomendações sobre essas violações, né? A resolução apoiada pelo Brasil minou radicalmente essa função do Conselho. Aliás, cabe aí um estudo paralelo que não dá tempo de fazer aqui, né? Mas eu prometo que vou apresentar num futuro congresso, sobre as consequências desse projeto de resolução, né? Porque o texto aprovado, e foi aprovado com o apoio do Brasil, né? Embora muitos países tenham batalhado contra, né? Esse texto ignora a responsabilidade dos Estados de proteger os direitos humanos do indivíduo, né? Ele meio que reposiciona todo o direito internacional dos direitos humanos como uma questão de cooperação entre Estado e Estado, entre os Estados, né? O que acontece aí, a consequência desse projeto é elevar a soberania nacional a um patamar que fica muito acima das responsabilidades por graves abusos de direitos, né? O que me pareceu claro em todo esse intuito, não é a primeira vez que a China tenta isso, né? E o que ela está tentando é dar mais valor às negociações entre os Estados, né? Em desrespeito, em oposição à proteção e promoção dos direitos humanos. Acontece, e todos nós sabemos disso aqui, né? Os direitos humanos e as respectivas obrigações dos Estados não são negociáveis. Os direitos humanos são universais, são inerentes a todos os seres humanos e, por isso, não podem ser negociados para garantir resultados mutuamente benéficos para os Estados. É um absurdo isso, né? O Brasil, com esse posicionamento, deixou claro, do meu ponto de vista, que não quer ser fiscalizado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Não quer receber recomendações das Nações Unidas. E assim agiu porque sabe, tem ciência de que está violando direitos básicos e fundamentais do ser humano. Esse é um dos pontos e um dos posicionamentos do Brasil recentes agora. Esse ocorreu em junho. No mesmo mês, junho de 2020, vou falar de um outro. Um outro projeto de resolução foi apresentado e pedia a extensão da competência, a extensão do mandato da ONU para investigar a situação de direitos humanos no Irã, né? Ou seja, esse projeto tinha o claro intuito de tornar possível que a ONU investigasse no Irã as dezenas de denúncias de violação de direitos humanos que tem recebido, né? O que o Brasil fez? Se absteve na votação, perdendo a chance de colaborar com a aprovação e claramente contribuiu com essa abstenção, né, para tentar evitar que a ONU investigasse a situação dos direitos humanos no Irã. O Brasil não queria que a ONU investigasse no Irã as denúncias, as dezenas de denúncias de violação de direitos humanos, assim como também não quer ser investigado pelos mesmos motivos. Outro lamentável posicionamento do Brasil, tá? Do governo brasileiro. Vou relatar mais um caso.
super preocupante, e repito, para não dizer outra coisa. Né? Agora, neste mês, julho de 2020, um projeto de resolução foi apresentado no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A votação ocorreu dia 17, se não me engano, de julho agora, com o objetivo de reforçar o compromisso dos Estados com a eliminação de todas as formas de discriminação contra meninas, contra as mulheres, né? Contra mulheres e meninas. O que tinha razão de ser, principalmente dentro do agravamento da situação ou da violação dos direitos das mulheres e meninas e da discriminação agravada pela pandemia. Né? Esse projeto foi liderado pelo México, né? Mas, na verdade, ele foi, digamos, patrocinado, né? Copatrocinado por mais de 70 países. Né? Aí, para mim, já surgiu a primeira preocupação. Né? O Brasil não foi um dos copatrocinadores do texto. Né? Repito, se tratava de um projeto de resolução que tinha como meta reforçar o compromisso dos países, dos estados, com a eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas. Esse projeto foi patrocinado por mais de 70 países, né? E o Brasil não foi um deles. Né? Daí, repito, a minha primeira preocupação. Mas antes tivesse sido apenas esse o problema, ou seja, antes o problema tivesse sido apenas o Brasil não ter sido um dos patrocinadores. Por que eu estou dizendo isso? Algumas emendas foram apresentadas a este projeto de resolução. Né? Uma dessas emendas foi apresentada por Rússia e Paquistão. Né? Essa emenda apresentada por Rússia e Paquistão, né? Emenda, repito, naquele projeto que tinha como objetivo fomentar, reforçar o compromisso dos Estados com a eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas. Né? Esta emenda apresentada por Rússia e Paquistão tinha a clara intenção de enfraquecer o texto. Pedia, por exemplo, a eliminação da expressão educação sexual da resolução. Queria que retirassem da resolução apresentada por mais de 70 países, subscrita por mais de 70 países, Rússia e Paquistão tentaram emendar para retirar do projeto de resolução a expressão educação sexual. Essa emenda foi derrubada. Né? Todos os países ocidentais votaram contra isso. Mas olha só, 9 governos optaram pela abstenção. Entre eles, o Brasil. Né? Que foi acompanhado aí, por exemplo, na abstenção pela Somália. Né? Gente, o silêncio do governo brasileiro, numa votação tão importante como essa, demonstra que o mesmo é contra a educação sexual de mulheres e meninas. E que, obviamente, não pretende promovê-la. Tá? Ainda sobre o mesmo projeto de resolução, liderado pelo México e subscrito por mais de 70 países, uma outra emenda foi apresentada. Né? No mesmo projeto. Essa foi que eu vou comentar agora, foi submetida pelo Egito. Né? O que pedia essa outra emenda? Né? Pedia que o direito à educação, o direito à saúde sexual e reprodutiva fosse retirado do texto original. Além disso, mais do que isso, também solicitava que a expressão direito à autonomia do corpo fosse riscada da resolução. Então, olha só, naquele projeto de resolução, subscrito por mais de 70 países, patrocinado por mais de 70 países, e o Brasil não foi um dos patrocinadores, foi apresentada uma outra emenda pelo Egito, pedindo para riscar da resolução a expressão direito à autonomia do corpo e tirar do texto original o direito à saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Essa emenda do Egito também não passou, foi reprovada, foi rejeitada. Mas o Brasil, novamente,
não se somando, não se somou aos latino-americanos e nem aos ocidentais e optou de novo pela abstenção. É incrível. O que dá para dizer aí, em outras palavras? Ficou claro que o governo brasileiro pensa que as mulheres não têm direito à educação sexual, que as mulheres não têm direito à saúde reprodutiva, que as mulheres não têm direito à autonomia do corpo. É isso que o governo brasileiro está dizendo para o mundo, né? Olha, eu acredito, não vou me alongar muito nas manifestações do Brasil, porque essas eu acho que exemplificam bem o atual governo, né? Eu acredito que o Itamaraty, por exemplo, vai se achar no direito de dizer oficialmente que essas manobras adotadas pelo governo brasileiro significam que o país fez coro com os países que aprovaram a resolução. Até porque o Brasil não votou contra, né? Mas eu não ouvi essas manifestações ainda do Itamaraty, mas eu aposto que isso vai acontecer. Quem acompanhou os debates percebeu claramente, os debates lá junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, percebeu claramente que nos bastidores o Brasil tentou minar o texto, né? E em público não fez nenhum esforço para derrubar as propostas que tinham o claro objetivo de enfraquecer os direitos das mulheres. Por exemplo, enquanto vários países pediram a palavra para demonstrar a importância de se reforçar o compromisso dos Estados com a eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas, o Brasil silenciou. E não só isso, torceu, trabalhou nos bastidores para minar o texto. Assim agindo, gente, ele evidenciou o seu intuito ao se abster na votação, né? Ele ficou ao lado de países com um histórico enorme de opressão e discriminação contra as mulheres. O governo brasileiro ignorou tudo o que ocorreu. Vou dar um exemplo só, né? Na Conferência Mundial sobre a Mulher lá de 1995, que gerou a Declaração de Pequim, né? Aliás, lá naquela conferência, o Brasil teve uma participação ativa como defensor dos direitos das mulheres, patrocinando os direitos das mulheres, né? E o atual governo, diante dessa manifestação, ou ausência de manifestação em alguns casos, agora, em junho e julho, junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, o Brasil está ignorando tudo o que ficou dito, por exemplo, na Declaração de Pequim, né, porque essa quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, lá de 1995, gerou a Declaração de Pequim, onde, aliás, se prevê expressamente o direito à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, né, onde se ressalta a importância da educação sexual de jovens, da necessidade de se respeitar a autonomia das mulheres, né? O governo brasileiro, digamos, está se esquecendo de tudo isso, esquecendo entre aspas, né? É preciso lembrar o atual governo brasileiro que o Brasil tem uma Constituição Federal. Parece até engraçado ter que dizer isso, mas, na verdade, é preocupante e assustador, eu diria. É preciso lembrar que a nossa Carta Magna elevou a dignidade da pessoa humana a fundamento da República Federativa do Brasil. É preciso recordar que ela estabeleceu como um dos objetivos fundamentais da República a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, sexo, cor, idade, raça, qualquer outra forma de discriminação. Mais do que isso, pessoal, está claro na Constituição Federal Brasileira que a República é regida em suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. Parece que o atual governo brasileiro não sabe disso. A verdade, e o que é muito pior e muito mais grave, né, é que sabe, sim.
mas mesmo assim vive ignorando e tentando encontrar meios de desrespeitar o texto constitucional. O Brasil hoje, pessoal, e eu afirmo isso categoricamente, está rasgando a sua Constituição Federal e está ignorando os tratados internacionais de direitos humanos já ratificados. Está ignorando todo o sistema internacional de proteção e promoção dos direitos humanos. Cabe a nós aqui denunciarmos. Cabe a nós aqui tornar esses fatos cada vez mais públicos, né? E, mais do que isso, temos que ficar atentos, né? Atentos para sempre denunciar isso, atentos para percebermos quando e como isso está ocorrendo. E muitas vezes ocorre com subterfúgios, com malícias, com procedimentos eivados de má-fé, né? Sempre tentando desrespeitar o nosso texto constitucional e todo o sistema de proteção e promoção internacional dos direitos humanos, né? Eventos como este são bons momentos para espatifarmos o que o governo brasileiro está fazendo para todo mundo, né? Não que não saibam, mas acho que é sempre bom reforçar e denunciar, né? E é por isso que este tema foi destinado a mim para tratar, para denunciar, para expor e para deixar claro o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Era o que eu tinha para dizer. Quero dedicar essa apresentação, Ana Paula, a um grande colega meu, que eu diria, posso dizer, acho que é o maior defensor de direitos humanos que eu conheço, que é o professor Nabuco Filho, deve estar nos assistindo neste momento, tá? Grande abraço a todos e todas.